A gestão de mudanças é a disciplina dentro do universo de projetos, qualquer que seja o projeto. Seja um projeto de fusão, aquisição, implantação de um componente tecnológico, redesenho de processo, que cuida do fator humano. E o fator humano ele precisa de uma atenção especial, porque é da natureza humana você ter alguma resistência ao processo de mudança. As pesquisas mostram que apenas 10% das pessoas têm uma aceitação imediata a um processo de mudança. É curioso também a gente notar como a mudança é uma disciplina ainda pouco tratada no universo de gestão de projetos. Ao mesmo tempo que ela traz um impacto enorme no projeto, para você ter uma ideia, se você considerar o benchmark que o PMI Brasil faz todos os anos, na versão de 2009, constatou-se que 2/3 das implantações de PMOs que fracassam por questões de resistências culturais, de resistências à mudança. A disciplina mais citada como deficiente para os profissionais de gestão de projetos, ou as disciplinas, as duas mais deficientes, são gestão de conflitos e gestão de comunicação. Quando se avalia quais são as causas de maior problema nos projetos, 76% das empresas citam comunicação como o maior problema que você tem em projetos. Todas essas são elementos ou são dimensões da gestão de mudanças. A gestão de mudanças ela deve estar atrelada a um projeto desde, na verdade, a concepção do projeto. É muito comum que se pense em gestão de mudanças depois que o projeto já está em andamento, mas, ao meu ver, isso é um erro. Ela deveria fazer parte da concepção, da estratégia do projeto, desde o momento inicial. É muito comum as pessoas pensarem só em comunicação. Na verdade, existe um conjunto de elementos que são fundamentais no processo de gestão de mudança. O primeiro deles é você encontrar o propósito do projeto, aquilo que traz uma mensagem clara do que vai acontecer, que pode ser facilmente comunicada e que esse propósito consiga promover o engajamento. A segunda dimensão que é muito relevante é quando, a partir desse propósito, você cria uma identidade para aquela mudança. Então, a identidade ela pressupõe uma logomarca, um nome, um slogan, alguma coisa que faça sentido. As pessoas, o ser humano é um animal gregário e ele precisa desses ícones, desses símbolos para se sentir engajado. Um terceiro elemento que é extremamente importante é você considerar os stakeholders, fazer um mapeamento dos stakeholders, classificar os stakeholders, aqueles que são os stakeholders que vão puxar e vão ajudar, colaborar no processo de mudança, e os stakeholders que serão antagonistas, aqueles que vão se opor ao processo de mudança e provavelmente vão criar problemas para o processo de mudança. Um quarto elemento que é muito importante é você definir claramente o papel e responsabilidade de cada uma das pessoas envolvidas. Ninguém se engaja naquilo que não sabe que tem que fazer ou por que tem que fazer. E por fim, a comunicação. É preciso que se crie os canais de feedback, que se tenha abertura para ouvir, tanto do ponto de vista formal, quanto do ponto de vista informal. Então, o melhor da comunicação é quando você consegue estabelecer uma conversa, um diálogo entre quem está comunicando a mudança e seus interlocutores. E a gestão de criatividade como um elemento que também gera engajamento, porque a criatividade ela promove a participação ela gera um senso de pertencimento ao processo de mudança, reduz muito a resistência. É muito mais fácil você conduzir um projeto quando as pessoas sentem que elas são parte ativa daquele projeto, elas estão tomando decisões, elas estão construindo o futuro, do que quando simplesmente elas estão lidando com uma mudança de caráter impositivo. Muitas vezes a gente vai para um projeto achando que o projeto é um projeto de evolução tecnológica, um projeto de implantação de sistemas, e no fundo é um projeto de mudança, e essa mudança se dá através do componente tecnológico. Então, não dá para pura e simplesmente implantar o componente tecnológico, mas é preciso
sustentar essa mudança após a implantação. E existem indicadores que mostram que a mudança está sólida. Por exemplo, 1 ano depois do projeto, você percebe que as pessoas têm orgulho de terem participado daquele projeto. Aquele projeto está inserido na cultura, na história da empresa. As pessoas continuam sugerindo melhorias, continuam promovendo o processo de mudança como melhoria contínua. Isso são sinais de consolidação. Do outro lado, quando a gente percebe na organização aquelas pessoas que, mesmo depois de um bom tempo projeto implantado, continuam reclamando desse novo objeto do projeto, seja um sistema, por exemplo, continuam criando dificuldades, continuam tentando resgatar os antigos processos, às vezes uma planilha, enfim, os elementos que estavam conectados com o status quo anterior ao projeto de mudança, você percebe que a mudança não está consolidada. A gestão de mudança, sobretudo, você pode ter uma metodologia, você pode ter até uma estratégia muito bem elaborada, mas ela depende fundamentalmente da sensibilidade do gestor, seja ele o gestor de projeto, seja um gestor especializado só em gestão de mudanças. Quando a gente fala de gestão de mudanças, nós estamos falando de pessoas, de comportamento humano. Isso pode ser o grande divisor de águas entre o sucesso de uma empreitada ou então o fracasso total.